Hoje, hoje é o dia 13 de julho de 2021, mês do aniversário do IPCN. E estamos iniciando neste momento mais um encontro especial para continuarmos celebrando os 46 anos de existência da nossa instituição. E temos como convidado de honra o professor Eloy, que foi ministro da Igualdade Racial no governo do presidente Lula, né? E presidente da Fundação Cultural Palmares durante o governo da presidenta Dilma Rousseff. Eu convido agora para este momento o nosso diretor de comunicações, Marcelo Dias, para fazer uma saudação ao nosso convidado. Boa noite, minhas irmãs e meus irmãos, associados e associadas do IPCN, a nossa casa, que nesse mês de julho faz 46 anos de existência, uma entidade histórica do movimento negro carioca, fluminense e brasileiro. E Eloy vai discorrer aqui sobre os 11 anos da existência desse estatuto promulgado pelo presidente Lula, que foi uma conquista do nosso povo negro. Obrigado, presidente, pela acolhida. Muito bom estar aqui com todos vocês para a gente fazer uma conversa sobre um tema muito importante para a comunidade negra. E no mês de julho, né, no dia 20, daqui a 7 dias, nós estaremos comemorando 11 anos do Estatuto da Igualdade Racial. Humberto Adame, por favor. Meu irmão Márcio Madeira, muito boa noite. Ao seu dispor. Ex-ministro Eloy, muito satisfação em revê-lo. Também saudar aí a Áurea, Irani, o Plínio, o Sérgio, também a querida Marília, Neilda, que está fechadinha aqui, Márcia e demais. A professora Elielma também. Bem, eu queria primeiro saudar aí o ex-ministro, dizer que eu também participei dessa aventura da aprovação do Estatuto da Igualdade Racial. Eu fui ex-ministro da CEPI, trabalhei com 3 ministros da CEPI. O ministro Edson Santos, que me fez o convite, Márcia Glória, o ex-ministro Eloy Araújo e a ex-ministra Luísa Bairros, também um pedaço do início da gestão dela. E eu participei dessa campanha aí da aprovação do Estatuto da Igualdade Racial, que Eloy menciona, e também, inclusive, os combates que a gente teve que enfrentar lá no Congresso, que, aliás, foi dirigido, quem fez o acordo que possibilitou a aprovação do Estatuto da Igualdade Racial foi o Lorenzoni, o então deputado Onyx Lorenzoni, que estava lá, acho que era PSDB, ou DEM, alguma coisa assim, e que participou, e me lembro até do professor Eduardo, quando teve a aprovação, o Onyx Lorenzoni saudando e cantando lá. Mas também debaixo de muita gritaria, porque muitas alas do movimento negro não concordavam com a aprovação do Estatuto da Igualdade Racial, porque achavam-no autorizativo apenas e que não viabilizava nenhum tipo de fundo. E o Eloy está certo nessa avaliação, no sentido de que era o documento que era possível se aprovar naquele momento. Foi com dificuldade, diga-se de passagem. Agora, o que eu quero chamar a atenção é que, se naquele momento, que era dentro do governo Lula, que foi aprovado no Lula 2, que foi eleito com muitos votos e também tinha um monte de deputados da base de sustentação no Congresso, e ainda assim tivemos essa dificuldade toda. Imagina hoje,
hoje seria impossível, autorizativo, não autorizativo, qualquer coisa. Então, queria fazer essa provocação à reflexão. Mas eu sempre fui muito crítico, inclusive antes de ir trabalhar lá na CEPIR, a convite do ministro Edson Santos, da questão dos partidos políticos, que acabavam por dominar a pauta da negritude, acabavam por, nesse caso aí, fazer, inclusive, não dar sustentação. O Herói lembrou que aquele sem vergonha do ex-senador lá o Demóstenes, lá, o amigo do Cachoeira, ele falou muitas vezes contra e não tivemos. Ele falou no Supremo Tribunal Federal, porque depois eu vou chegar lá, falou no Congresso, e nós não tivemos poucas vozes para combatê-lo. E falou, inclusive, das mulheres negras. Então, eu tive a oportunidade de, além desse trabalho da CEPI, eu quero discordar da avaliação do Eloy. Eu não acho que o Estatuto foi responsável por muitas das lutas do movimento negro. Ao contrário, os cotistas todos já estavam sendo aprovados antes da aprovação do Estatuto. As 3 leis que foram aprovadas aqui no Rio de Janeiro, na UERJ, foram aprovadas depois da realização da luta dos colegiados universitários, que estes, sim, fizeram a aprovação dos cotistas. Não foram as leis que colocaram os estudantes cotistas na universidade, e muito menos o Estatuto da Igualdade Racial. Pode ser até que o ministro Lewandowski tenha citado, como citou muitas e muitas coisas. Citou até o que muita gente confunde sendo da parte dispositiva da Córdova, era uma pesquisa daquela professora, Eloy, que dizia que fez a classificação de preto pardo, preto claro. Era uma pesquisa, e muita gente tomou isso como lei. O decreto 4.208 era um decreto que foi aprovado antes do governo do PT, do governo do Lula. E muitas vezes a gente viu isso lá. Alguns dos companheiros nossos de CEPI não queriam usar essa aprovação do decreto 4.208, que estabelecia metas de inclusão dos afrodescendentes nas cotas, nos negócios, nas licitações, porque era do governo do PSDB, do Fernando Henrique. Acho que isso daí não é certo até hoje, nunca foi. Eu sempre fui muito crítico a isso. Então, queria fazer essa reflexão e provocação ao Eloy. Eu queria lembrar, Eloy, o Monteiro Lobato, que foi feito lá na provocação do caso do Monteiro Lobato, que é o maior caso de limpeza de reputação étnica, que começou na ouvidoria da CEPI, na minha gestão, e depois, até hoje, tem muita reflexão. Quando eu saí da CEPI e fui lá com o Antônio Gomes da Costa Neto e levei lá para o Supremo Tribunal Federal, que foi um caso único e que até hoje ainda está em julgamento, e acabamos de entrar com outro coisa. Mas eu queria colocar não só a gestão do Edson Santos, como a do Eloy e da Luísa Barros também, que, inclusive, recorreu da homologação do ministro da Educação, que era o Haddad, que ele homologou o parecer da Nilma Lino Gomes, e a Luísa Barros mandou a ouvidoria recorrer. Já não era eu, já tinha saído. E foi parar no Supremo Tribunal Federal. Queria pedir também, fazer essa lembrança para o Eloy, que, inclusive, numa posição privilegiada, sobre aquele museu da Fundação Palmares. Quer aquele que estava lá do lado do Motonáutica, que era o terreno que foi inaugurado pelo Mandela e que a Fundação, em sucessivas gestões, perdeu o direito de a doação do terreno por falta de cumprimento da cláusula locatícia, mas aí um monte de gestão, foi muito antes da própria gestão do Eloy. E depois tinha um outro museu que ia ser feito lá do outro lado do lago. Foi anunciado, acho que foi na época do Cobrinha lá, e depois nunca mais tivemos notícia do que seria o museu. Na verdade, as cotas elas foram garantidas pela DFF 186, eu tive oportunidade de participar, mas não, aí como
como eu, inclusive, fui sustentar na tribuna do Supremo Tribunal Federal pelo Instituto de Advocacia Racial e Ambiental. A ADC 41, essa sim garantiu cotas no emprego público, né? E foi ajuizada pelo Conselho Federal do AB. Você, inclusive, participou de algumas reuniões com os presidentes lá, o Ofir e outro mais, que foram sustentar, e eu fui amigo da corte. Queria lembrar a DI 3239, Eloy, que é a que julgou a constitucionalidade do decreto 4887, que fala sobre a demarcação de terras quilombolas. E aí eu vejo muita gente falando que o Bolsonaro. O Bolsonaro está há 2 anos e meio. A demarcação de terras quilombolas é desde 88, é da Constituição Federal. Essa responsabilidade, embora você tenha que jogar um monte de coisa no Bolsonaro e fora Bolsonaro, essa responsabilidade é de todo mundo que veio no governo federal desde 88. O tema, como o Adame trabalhou, na verdade, o Adame fez mais uma fala, né, do que de tantos temas, ver que ele caminha de longe por tantos temas. Eu vou destacar, dá para poder trabalhar todo esse olhar de tudo que o Adame trabalhou. A DPF 186, ela tinha o condão do seguinte: se julgaria se as cotas seriam constitucionais ou não, se acabaria com as cotas ou não. Essa que foi. E quando o estatuto está aprovado, aí o ministro Ricardo Lewandowski, eu não vou me atrever a ter essa coisa de dizer que ele usou só isso, porque não, usou como usou qualquer outra coisa, não. Ele usou da tribuna, lendo, incorporado ao texto dele, ele fala, olha, aqui, essas cotas são constitucionais, entre outras coisas, inclusive porque nós temos uma lei que trabalha esse Instituto da Ação Afirmativa e não está questionando. Ela mata no peito para poder dar conta desse desafio das cotas. E porque, senão, a lei que foi aprovada das cotas em 2012, ela não teria não poderia ter sido recepcionada, se tivesse sido lá atrás considerada inconstitucionalidade, aceitando a representação do DEM. Então, foi o Estatuto que deu. E o Estatuto... o Plínio foi feliz aí dizer o seguinte, olha, a USP tinham 55 mil alunos, não sei se ainda tem isso, não tinham 2% de alunos pretos. Você sabe o que é o número tão discrepante de uma universidade desse tamanho e não ter a nossa presença na universidade? A UFRJ idem, era aqui dentro do Rio de Janeiro, uma universidade branca. Eu fui discutir com o reitor, com um dos reitores, né, que o conselho universitário não topava discutir. Eu tentei convencer o reitor para poder travar esse debate, que foi o Aloísio Teixeira, um homem de esquerda até, um homem de muita visão democrática, mas ele encontrou dificuldades e não quis ter esse enfrentamento com o Conselho Universitário. Aí o Conselho Universitário teve o quê? Teve que engolir a universidade com a presença de negros e negras por conta da lei aprovada em 2012. Então, mas a lei só foi aprovada em 2012 porque a gente tinha o Estatuto da Igualdade Racial. Se a gente não tivesse tido o Estatuto da Igualdade Racial, certamente isso teria... E agora, o Onyx, em nenhum momento o Onyx foi fiador. Em nenhum momento. O Onyx, ele foi um relator na Câmara dos Deputados, e na Câmara dos Deputados nós conseguimos viabilizar a aprovação da matéria, levando ele a aprovar, levando ele na comissão a uma pressão intensa e uma pressão irresistível, que era a presença de negras e negros lá. E dá para lembrar de tantos que estiveram lá naquele momento. Uma das figuras que o Adame vai lembrar também, fantástica, foi Benedito Sintra, que conseguia mapear todo aquele ambiente para poder nos conduzir no lobby dos votos para poder aprovar o Estatuto na comissão, na Câmara dos Deputados. Saiu da Câmara dos Deputados, foi para o Senado. E no Senado é que foi a resistência muito maior,
porque tinha na relatoria o Demóstenes Torres, que não queria de jeito algum. E aí o Demóstenes Torres embarcava naquele discurso de que o Brasil iria sangrar. Vocês lembram? O Brasil iria ser dividido se a gente tivesse um documento e a gente não poderia ter esse documento de forma alguma. O tanto de esforço que a Globo fez para poder aprovar, para poder não aprovar o Estatuto, e o Demóstenes falava, era a voz da Globo lá naquele momento lá. E depois caiu em desgraça, né? Talvez porque nós tenhamos conseguido aprovar o Estatuto, ele caiu em desgraça e a Globo tirou ele também. Então, de qualquer sorte, nós tivemos grandes vitórias. Agora, tem uma fala que eu acho que é uma preocupação do Adame, e essa preocupação também me associo de forma muito intensa, que diz respeito ao seguinte: a África do Sul, minhas companheiras, meus companheiros, tem um museu do apartheid. O apartheid deixou de existir há meia dúzia de anos. Mas a África do Sul já construiu esse equipamento, o Museu do Apartheid. E nota, não é o Museu do Negro Sul-Africano, não é o Museu Sul-Africano, é o Museu do Apartheid. A Inglaterra tem um museu, em Liverpool, o Museu da Escravidão. Não é o Museu da Cultura Negra, do negro inglês, não é o Museu da Cultura Afro-Britânica, não é o Museu da História do Negro, é o Museu da Escravidão. Aqui no Brasil, nós temos um problema objetivo. O medo de enfrentar a história, inclusive entre nós, de olhar para trás, não, nós temos que ter o Museu da Escravidão. Nós temos que ter, o Estado brasileiro nos deve também isso. Isso é uma reparação. Eu não diria nem que isso é uma ação afirmativa, isso tem que ser uma medida de reparatória. De fazer o Museu da Escravidão. Não é o Museu do Negro, não é o Museu da Cultura Negra, não é o Museu do Afro-Brasileiro. Isso são filigranas para poder não confrontar o passado. Com medo do passado bater a porta, mas o passado bate todo dia. Todo dia o passado nos mostra ali que a escravidão está presente sob as marquises, nos desempregados, nas favelas, nos presídios. Então, qual o medo que tem de tratar o museu como os outros estados? Não estão tendo esse medo. Que insegurança! Eu nos desafio aqui, a todos nós, a refletirmos sobre isso. Nós não temos que ter medo desse confronto. Nós não temos que ter medo do passado. É olhando o passado que a gente vai construir no presente, que a gente vai construir o futuro. E tem que ser... Então, eu me associo à ideia de que precisamos ter um grande equipamento dessa dimensão no Museu da Escravidão. E nessa direção, em 2011, eu presidi a Fundação Cultural Palmares e organizamos com a Unesco Paris um encontro mundial, o encontro da Rota do Escravo. É uma linha de pesquisas que tem a Unesco Paris e fizemos em Brasília um encontro internacional que reunimos 23 países africanos e mais 10 países que vieram, que não são dos países do continente africano, que vieram acompanhar, Inglaterra, aqui da América, que vieram acompanhar esse encontro internacional. E aí, o coordenador desse encontro, da Unesco Paris, ele queria conhecer, eu convidei ele para conhecer o Cais do Valongo. E no Cais do Valongo, ele ficou maravilhado. E foi no momento que aproveitamos aquela animação dele, depois da descrição para ele, de convencer, falou assim, olha, é preciso que essa área seja declarada patrimônio da humanidade, isso não pode ser só nosso. É uma memória que não pode ser perdida e agora é reconhecida nossa. Aí ele me disse assim, isso, eu já estava ganho para aquilo, eu estou ganho para isso, e isso vai ser patrimônio da humanidade. Eu lhe garanto, presidente, ele me dizia assim. E ele falava assim, agora precisa que o Estado, a prefeitura, o Estado brasileiro dê as condições para isso aqui ser um grande equipamento de cultura e de memória. Essa avenida aqui, ele falava, essa avenida, La Rue, aqui, a Barão de Tefé, ele falou, essa rua tem que ser encerrada, isso tem que ser uma rua no máximo de serviço, tem que fechar isso tudo aqui para poder ser um grande equipamento de memória também para vocês fazerem aqui. Aí nós temos hoje um ambiente que nos leva à reflexão, mas um ambiente bem
pequeno para poder refletir a presença de 54% de descendentes de africanos e de africanos no nosso país. O Carlos Valongo ali precisava ter essa dimensão. Ali era um lugar próprio para poder fazer esse equipamento do Museu da Escravidão, eu penso assim. Então, eu me associo a essa história. E naquela ocasião, lá em Brasília, nós movemos céus e terras para poder tentar conseguir um terreno que passou para a Fundação Cultural Palmares, quando Nelson Mandela esteve no Brasil, para poder fazer um equipamento, mas não era para fazer um Museu da Escravidão, era para fazer um centro de cultura, centro de referência da cultura afro-brasileira. É porque a gente tem ainda esse receio. Então, sabe, eu acho que a gente precisa ter essa segurança de confrontar. E, por fim, nesse ponto, eu quero dizer para vocês uma coisa. Eu tenho assistido um vídeo no YouTube, tem um YouTube que se chama Fazendas Antigas. Esse Fazendas Antigas é interessantíssimo, de memória. É bom a gente olhar, mas com tranquilidade, né? Mas olhar ele porque tem fazendas históricas, fazendas que tinham 2.700 escravos. Vocês imaginam que seja isso? Até registros de proprietários de escravocratas com 6.000 escravos, 6.000 africanos, 6.000 afro-brasileiros. Naturalmente que não estavam todos localizados, imagino, devia ser nas propriedades deles. Então, são registros que ele faz ali. As senzalas estão acabadas, destruídas na sua grande maioria, mas em muitas propriedades tem muitos registros, tem muitas memórias, tem cartas de alforria, tem jornais, tem equipamentos de tortura também. Gente, é preciso reunir a memória para poder ter para a gente formar, não ter medo de olhar o passado. E não é memória do Museu do Negro, Museu Afro-Brasileiro, Museu da Cultura Negra, é o Museu da Escravidão, sem medo de sermos felizes, sem medos do futuro e sem medos do passado. O passado nos dói, mas não nos assusta. Se assusta alguns, são os não negros, não podemos embarcar nessa aí. Então, eu falo isso porque a gente tem que ter esses enfrentamentos. E o Estatuto da Igualdade Racial, ele é uma ponta. Agora, se a gente perder esse documento, perder as cotas que estão trabalhadas lá agora, vocês imaginam, a gente tem um projeto de lei, ou dois, eu acho, que está uma pensado no outro, do senador Paim, e tem mais um monte de projeto de lei para poder acabar com as cotas. Me permite só um segundinho, Márcio, que tem um documento que eu acho belíssimo, que eu gosto de ler, que foi quando eu digo que a luta antirracista não é uma luta só nossa, é uma luta de negros e não negros, de todos que estão compromissados com a democracia. E aí teve uma decisão que um ministro, uma jovem que não tinha passado no vestibular, antes de ter as políticas de cotas, essa jovem foi para o judiciário pedir a vaga das cotas. Ela falou, não, a menina que passou aí, eu quero essa vaga. Aí ela recorreu e o desembargador federal, ele fez na decisão dele, dizendo por que ele achava que era importante as políticas de cotas naquele momento. Isso tudo foi um caldo, amadurecendo até a gente chegar no STF em 2010 e aprovar as cotas, reconhecer as cotas contra a vontade do DEM. Mas vejam, o juiz faz assim. Por fim, sei exatamente o grau de frustração que a jovem impetrante está passando. Sei que lutou e perseverou para alcançar a disputadíssima vaga no curso de medicina da Universidade Federal do Paraná. Não conseguiu concretizar ainda o seu sonho em função das cotas reservadas aos negros, que podem, é verdade, ter alcançado na segunda fase média inferior à sua. Aí o juiz vai. No entanto, é chegada a hora de todos nós, brancos e aquinhoados pela vida e a abundância, repartirmos o valor da dívida com o povo negro, que, pela sua escravidão, contribuiu significativamente para a construção das bases do nosso país. Nosso débito é alto, diz o juiz para a jovem impetrante. Nosso débito é alto. Você está pagando por ele agora. Meus filhos certamente o pagarão. E é possível que meus netos também o paguem. Mas não é possível negar essa dívida ou retribuí-los com a ingratidão ou o egoísmo. Conforme-se. Não há injustiça nisso. Pelo contrário,
é a justiça que ora é proclamada. Tente novamente, você certamente conseguirá. E quando estiver nos bancos universitários e olhar para o lado, vendo seus colegas negros lá sentados com você, preenchendo um vazio de cor que antes existia, compreenda que você mesma ajudou a construir essa nova realidade, para que o Brasil começasse a se tornar uma sociedade mais livre, justa e solidária. Por essas razões, indefiro o seu pedido. Vicente de Paula Taide Júnior, juiz federal da primeira vara no Paraná. Vocês vejam que coisa bonita. Não é bonita essa decisão? Ela não é linda? Eu acho maravilhosa. Porque essas decisões são raras. E agora, no Congresso, vamos nos mobilizar. E como houve a grande mobilização do candomblé para defender lá o fim da escravidão, agora as organizações culturais e uma organização histórica do movimento negro, do povo brasileiro, como o IPCN, nós temos que nos organizar e fazer chamada para poder viabilizar, dizer não aos outros projetos que estão lá contra as cotas, defender as cotas e defender a participação maior da nossa comunidade negra. Márcio, passa a bola para você de novo. Perfeito, faltou perfeito. o quilombola da DI 3239, Eloy. A gente tem o decreto 4887, me lembro do Aires Brito, ministro do STF. O ministro do STF, vocês vejam, ele, antes de sair, ele deixou o voto dele escrito contra o decreto de regulamentação do artigo da possibilidade de titulação, do 4887, de possibilidade de titulação das terras de 1.900 quilômetros. É bem verdade que isso caminha com uma dificuldade do Estado, eu diria até que é do racismo estruturante mesmo, estrutural, no nosso país. Porque como titular uma terra? A Fundação Cultural Palmares certifica, reconhece, identifica que aquela comunidade é uma comunidade remanescente de quilombo. Certificou. É preciso que aí a gente consiga fazer o quê? Encaminhar para que o INCRA determine, que faça-se o laudo antropológico. O laudo antropológico mapear aquela área. E mapear significa dizer, não mapear somente geograficamente, mapear nos cartórios, nos documentos, nas cartas de alforria, em tudo que houver de informação. A partir de toda essa coleta de informações é que o INCRA vai realizar a titulação. Então, vocês notem que é uma caminhada. Para nós, as coisas são difíceis e não caem do céu. E por isso que essas mobilizações são imprescindíveis. Se avançou pouco, e eu acho que avançou pouco, concordo que nós precisamos... Aliás, nós hoje, com 54% de toda a população brasileira, de negros e negras, não é possível que 100% das pessoas sob as marquises sejam de negros e negras. Não é possível que 75% dos jovens assassinados sejam de negros e negras. Não é possível que a pandemia vitime mais negros e negras. Então, é um conjunto. Não podemos perder de vista que nós somos combatentes do racismo estrutural. Nós somos combatentes pela inclusão. Nós somos combatentes de todas as causas antirracistas. E para isso, nós não podemos dar trégua em nenhum momento. Em nenhum momento. E reunir todas as forças. E temos a certeza, aquilo que Januário fazia com muita propriedade, sabia lidar, assim como Marcos Romão, como Prudente, como nós não podemos lutar sozinhos. Temos que construir alianças, sim. Não podemos perder de vista em nenhum momento a construção das alianças. E foram as alianças progressistas que permitiu que derrotássemos o Onyx na Câmara dos Deputados e que derrotássemos o Demóstenes lá no Senado da República. Foram essas construções que nós conseguimos para poder avançar.